Pouca gente sabe, mas aqui foi onde aquela famosa dupla de Fora da Lei americano, Butch Cassidy e Sandy Ski, vieram fugido, né, dos Estados Unidos. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too. Meus amigos, vocês estão acompanhando aí o Viagem de Boa. Hoje eu vou mostrar uma viagem muito especial. É uma viagem que eu saí de Fortaleza e fui até a Argentina. Eu fui até a Ushuaia, lá onde o mundo acaba, digamos assim, porque depois é o oceano e o polo. Bem, pessoal, hoje a gente chegou aqui em La Pataya. La Pataya é o último lugar que você pode vir de carro. Fica a cerca de 20 quilômetros de Ushuaia. A partir daqui você não vai mais de carro para canto nenhum. Aqui literalmente acaba o mundo. E a gente teve o prazer de chegar até esse lugar depois de tanto tempo de viagem, depois de tantos quilômetros rodados. E chegar aqui na pontinha do mundo é uma satisfação para a gente que faz parte aí do grupo. Indescritível. Estamos aqui realmente no fim do mundo. E se algum de vocês um dia pretender fazer uma viagem dessa, o que eu aconselho, gente? Para quem gosta de camping, para quem gosta de estar aí acampando, você tem inúmeros locais para você acampar, então isso não vai ser problema. Mas se você prefere ficar em pousadas, hotéis ou hostels, eu aconselho você fazer a reserva antes, principalmente em época de alta estação. As cidades são muito pequenas nos locais que a gente passou, e se você não marca com antecedência, dependendo da época, você não consegue hospedagem, é muito complicado, mas vale a pena todo o esforço. E nessa viagem nós fizemos toda de carro. E um dos objetivos dessa viagem, pessoal, era eu conhecer um local onde dois grandes bandidos norte-americanos foram se refugiar, que é nada mais nada menos que Butch Cassidy e Sandy Ski. Eles pegaram um vapor, gente, nos Estados Unidos, eles e uma amiga que era até professora, a Eta Place, e desceram de vapor, de navio até Buenos Aires. De lá eles foram para a Patagônia, para um local chamado Cholila. E quando chegaram lá, pessoal, eles adquiriram terras e montaram um rancho. Muito interessante isso. Quando você chega lá no local onde a gente foi visitar, você tem um local lá que você é recebido, onde lá se conta a história deles dois lá na Patagônia, na cidade de Cholila. Tem fotos da época, matérias de jornal deles lá na época, enfim. E eles construíram esse rancho muito parecido, como vocês estão vendo aí nas imagens, com as casas que eram construídas em algumas áreas lá nos Estados Unidos. Vocês podem ver que o estilo da construção é muito marcante. É mesmo realmente você está vendo alguns daqueles ranchos em algumas regiões da América do Norte. A madeira que é feita essa casa, essas, né, que é mais de uma, são muito robustas. São madeiras realmente para aguentar o inverno pesado da Patagônia. Quando você vê assim por fora, é uma madeira escura. Todas as casas ainda são da época, são super bem conservadas da época. Claro que eles moraram lá, que eles construíram. Eles passaram em torno de 5 anos lá. E vocês podem ver dentro dessas imagens aí que eu estou mostrando aí para vocês, que são construções muito, digamos, até arcaicas, não sei se o termo é esse, mas são construções muito robustas e que eles passaram aí em torno de 5, 7 anos. Eu não recordo agora de cabeça o tempo que eles passaram morando aí. Mas o que acontece, gente? Durante esse período que eles moraram aí, uma certa época, foi mais ou menos em 1901, 1905, 1906, como eu falei. E nessa época chegou um outro americano lá. Eu acho, pelo que eu vi lá, que esse americano que chegou lá também veio foragido lá da América do Norte. E eles, quando se encontraram, o que eles fizeram? Pasmem, eles passaram a assaltar bancos novamente lá na região. Fugiram dos Estados Unidos, que eram fora da lei, assaltavam bancos, e lá na Patagônia eles passaram a assaltar bancos também ali na região. Ou seja, botaram o terror também lá no local. Vocês podem ver também que é tudo aqui muito bem preservado, gente. É cobrado uma pequena taxa para você poder visitar a casa deles lá, o rancho deles, o que está corretíssimo, porque só assim para se manter o local bem limpo, bem apresentável para todo mundo que chega, como devia ser no Brasil também, no que diz respeito à história de Lampião, certo? Para poder as coisas funcionarem da maneira correta. E no caminho, gente, que você vai do local que você é recepcionado até chegar nas casas que eles fizeram do rancho, a gente caminha um pouco e como passa uma estrada ao lado, a gente vê muitos andarilhos e ciclistas.
Lá é muito comum as pessoas pedalarem na Patagônia e caminharem, fazerem longas caminhadas. É um local assim belíssimo. Where are you from? United States, Estados Unidos. Viajando aqui nessa região, a gente encontra ciclistas de todas as partes que você possa imaginar. Durante o nosso percurso, a gente já encontrou bastante, né? E agora um americano, o Clark. E eu, como ciclista, né, não podia deixar de parar para parabenizar. Congratulations. Gracias. Está pedalando aqui na região aqui do Chile, e o mundo do ciclista é isso. A gente se encontra em todo lugar que a gente passa. Gracias. Thank you. Thank you. Ok. Nessa época que eu fui, não era época de inverno, era época de verão, ou seja, era uma época quente. Mas mesmo assim a temperatura média que a gente pegou nessa viagem foi de 0 a 15 graus aproximadamente. Só que como é uma época que venta muito, o vento lá é muito forte essa época, então a sensação térmica era muito maior de você estar num frio bem maior do que o que realmente estava. Para mostrar para vocês que o vento aqui nessa região é tão forte que eu parei ali atrás para fazer uma gravação e não consegui ficar em pé. O carro, você tem que ter muito cuidado, 1 minuto de desatenção, se você soltar a direção, o carro vai para o outro lado, ó. Ele passa para a pista oposta. É uma coisa impressionante. Quem não tem costume a dirigir nesse tipo de situação é difícil. E até um carro grande, uma caminhoneta, né, ela se torna mais difícil até do que um carro pequeno, um carro curto, porque a força do vento é maior. Então tem que ter muito cuidado para evitar sair da pista. Olha aí, ó, tá vendo? Ele vai totalmente fora da pista. É só um alerta para quem vai dirigir aqui a primeira vez. Por isso que as casas lá que eles fizeram foram feitas dessa maneira para poder suportar esse frio grande. Mas resumindo, pessoal, depois dos assaltos que eles fizeram aqui na região, eles fugiram, desceram mais abaixo ainda, foram até a região lá de Ushuaia, foram para os confins realmente da Patagônia, e depois eles fugiram novamente lá dos confins da Patagônia, e acredito eu que eles estavam querendo voltar para a América do Norte. Acontece que eles pararam lá na Colômbia. Quando eles pararam na Colômbia, por incrível que pareça, a história conta que eles foram trabalhar de vigias, para vocês verem que coincidência. Falando um pouquinho da história do cangaço, alguns ex-cangaceiros também trabalharam de segurança, de vigias, então tem até uma certa semelhança em relação a isso. E lá nessa mina, quando eles estavam trabalhando, eles foram descobertos, eles foram cercados. E nesse cerco a história conta que eles foram mortos. Tem um filme muito famoso que é Butch Cassidy e Sandusky, que é nada mais nada menos que com Robert Redford e Paul Newman. E esse filme tem um detalhe, a trilha sonora do filme, a música tema, só a música já paga o filme. Se você ainda nunca assistiu, assista, porque só a música já paga todo o filme. Muito embora tenha muito da licença poética, como a gente fala, mas é um filme que vale a pena ser assistido, que, digamos, levou essa dupla de Fora da Lei a ser conhecida no mundo todo. Eu acredito que foi mais depois desse filme. É um espetáculo. Mas vamos lá. Segundo a lenda, eles não morreram lá. Existe uma lenda que eles fugiram e morreram de velhice depois. Ou seja, todo grande celebridade. Por que eu faço assim, entre aspas, né? E interessante que eu nunca vi ninguém dizer entre parênteses, todo mundo só diz entre aspas, né? Eu tinha um cara dizer isso, eu achei interessante também quando ele falou isso. Entre parênteses ninguém nunca fala, é só entre aspas, enfim. E corre a lenda também que um outro grande bandido, Billy the Kid, a história conta que ele foi morto por Pat Garrett. Mas o delegado, que antes de ser delegado foi amigo dele. Mas existe uma versão dizendo que no dia que Pat Garrett encontrou com Billy the Kid, já como delegado, no lugar de prender ou matar, como a história conta, eles na verdade fizeram um acordo, Billy the Kid fugiu e morreu de velho. E décadas depois, ele já velho, bem idoso, se apresentou a um governador lá do estado, ele pedindo perdão pelos seus erros na época que ele era fora da lei. Ou seja, toda grande lenda sempre vai ter a segunda versão da história, porque muita gente quer contestar a história oficial. Isso é normal e vai continuar sendo assim sim. Mas é isso, pessoal. Lá de Cholila nós retornamos para Fortaleza. Foram em torno de 6, 7 dias de viagem de carro até chegar em Fortaleza. Foi uma viagem extraordinária e depois eu postarei aqui para vocês outros vídeos, outros lugares que eu visitei durante essa grande jornada que eu e alguns amigos tivemos a oportunidade também de fazer pela América do Sul.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem. É um canal novo que vai vir muita coisa legal para vocês. E eu conto aí com todos vocês para a gente divulgar não só o nosso Brasil, como a nossa América do Sul. Valeu, obrigadão e tamo junto.